Você está no NHS, o podcast que na hora sai. Não é podcast não, é podcast. E na verdade é podcast. Tu tá gravando tudo isso, tu vai pagar tudo isso. Ei, bicho. Estamos começando mais um... NHS, o podcast que na hora sai. Who's following you? He's a man. He's in a clown costume. You got him on? Saudações digitais, caros ouvintes. Está no ar mais um NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou André Joe e vou, humildemente e com grande responsabilidade, substituir hoje o nosso host oficial, Sidney Alencar, que deixou um aperto sonoro para todos vocês. E hoje o tema está dando arrepios já na pré-eleção, não é isso, Chico Clayton? É isso daí, André. A gente fez aqui uma lista, uma vasta pesquisa pela internet, também conversando com pessoas nas ruas, no trabalho, na vizinhança, para saber quais são aqueles filmes que foram baseados em fatos reais, que mexem com o imaginário, que mexem com o medo e com a fantasia das pessoas. Exatamente. Isso porque hoje nós temos um especial de Halloween. Depois a gente faz o especial do Saci, né? O dia do Saci, Halloween, foi feito assim... essa versão brasileira do Halloween. Mas hoje a gente vai falar de, mais uma vez, né, assombração. Aliás, assombração, até bem pouco tempo atrás, era o nosso episódio com o recorde de audiência, que foi ultrapassado por quem? Cristiano Machado, que também está aqui com a gente. Eu tô com medo e não se brinca com essas coisas, por isso que hoje estou sério. Tudo bem, mas o que eu tinha lhe perguntado não foi isso. O episódio que substituiu o nosso episódio de assombração, que é exatamente o episódio número 20, foi o episódio sobre a monarquia, se a monarquia voltasse ao Brasil, Cristiano Machado. Você cara, que tem um... Isso aí é história. Isso. Que a monarquia, isso, que foi um golpe, né? Segundo o nosso Isso aí. É, polêmica, que aquilo polêmica. Foi um golpe, polêmica, e já temos espectadores do Irã. Exatamente, né? Da Síria. Lugar lindo, cheio de gente. O cinema iraniano é uma das minhas paixões. Olha aí. Então deve ter os meus diretores favoritos estão lá escutando a gente. Então, Irã, um beijo pra vocês. Ó. Muito bem. Voltando ao nosso tema de Halloween, hoje é pra deixar todo mundo arrepiado da cabeça aos pés. E ninguém vai dormir, já que estamos hoje também no mais um Dia do Fim do Mundo. Exatamente, a gente está gravando este especial Halloween sobre histórias que se transformaram em filmes de terror, que basearam filmes de terror, em mais um Dia do Fim do Mundo, né? Depois a gente... Sério? Exatamente, hoje. Então... Mas... Sério mesmo? Seríssimo. É mais um dia. É mais um dia. Então, assim, se você está ouvindo este podcast, quer dizer que provavelmente o mundo não se acabou. Ou acabou e você recuperou esse podcast em algum lugar. Pode ser também. Pós-apocalipse. Outra dimensão. É, faz Tem sentido. até meia-noite ainda, viu? Tem até meia-noite, né? Então vamos correr pra gente não pegar essa meia-noite. Além de Chico Clayton e Cristiano Machado, hoje nós temos uma consultoria técnico-espiritual para amenizar as bobagens que a gente vai falar aqui. Então está aqui com a gente, seja bem-vindo, Paulo Henrique. Opa, boa noite a todos. Eu estou aqui à disposição aqui para poder colaborar aí com esse programa aí que, pelo que eu já vi aí, é um sucesso. Também para conceder-nos consultoria espiritual, ela que adora ter visagens, Thaís Chaar. Oi, gente, mas eu não adoro ter ver as visagens. Elas vêm porque elas querem. É, né? Não são chamadas, não é isso? Quem que vai gastar um negócio Isso. desse? Tu nunca perguntou a milhar do dia não, Thaís, pra elas? Pois é, não, né? Os números da Mega Sena, alguma coisa assim?
Não, acho que da próxima vez eu vou perguntar. É que na verdade eu fico com tanto medo que eu saio correndo antes de qualquer contato. Olha aí. Engraçado. Eu posso falar uma coisa aqui? Eu conheci um senhor, né? Que ele fez meio que um mapa astral, não tem nada a ver. Seu Geraldo é uma pessoa iluminada. Conhecia um mundo esotérico, essas coisas. Ele pegou meu nome, fez um cálculo, tal. Olha, você é assim, você é assim. Aí se você tem uma mediunidade enorme, trabalhe isso. Aí no final da história, se você escuta vozes, assim, pessoas te chamando, eu disse, seu Geraldo, sim, olhe, você tem duas opções. Se você responder, você vai abrir um bocado de porta. Agora, se você quiser ficar longe disso, tô me arrepiando, ó. Legal. Se você quiser trabalhar sua mediunidade e responder essas vozes, você vai estar abrindo uma janela. Vixe, Maria, quero não. Ou então, faça de conta que não está escutando nada. Em vez de quando eu escuto essas vozes e eu não respondo nem a pau, compadre. Sério mesmo, Cris? É sério, Cristiano Massado? Sério. E o que é que elas falam, cara? Chama meu nome. Você já viu aí que tem muita coisa pra gente saber já, né? E se o caro ouvinte quiser entrar em contato conosco, tem as nossas mídias sociais, podcast nhs@gmail.com, Instagram e Twitter, @podcastnhs. Você pode ouvir os episódios anteriores, como este da Assombração e o da Monarquia, no podcast nhs.blogspot.com. Estamos no facebook.com/podcastnhs e também no canal do YouTube. Então vamos lá começar logo essas assombrações. É isso aí. Vamos lá. Ai, Maria, homem, me conte não. Se foi história de alma ou assombração. Ai, meu Deus, me arrepio todinho com essas contação. Te alui, amaldiçoado, presta atenção. Na encruzilhada, passe sebo nas canelas e corra feito um condenado. Pra espantar a besta fera, leve no pescoço um crucifixo. Água benta, benzido por pá de inciso. E se possível, rogue a Bruce Lee, Chuck Norris, Black Kamen Rider e Jesus Cristo, pra taiar essas almas mal assombradas sem ficar com os cabelos do cilibrino assanhado. É exorcista, poltergaster, trapizomba, caipora, Fred Krueger, Samara e Papafigo. É muita história doida de coisa coisada, noiva cadáver na estrada, perna cabeluda, alma amundiçada, alma penada, bebê de Rosemary, mãe d'água, o grito. Só sei de uma coisa, a birobado é quem ouve essas histórias, pois aqui é que não fica. Rogai por nós, Nossa Senhora, valei-me Deus, meu pai de inciso. Muito bom. Caraca, velho. Parabéns. Tomou meu emprego. Perdeu, viu, Cleiton? Adeus, Cleiton. Muito inspirado. Pra gente começar este arrepio, Chico Cleiton. André, é o seguinte, a gente fez uma pesquisa, né, como eu falei anteriormente, em alguns sites da internet, a gente conversou com pessoas no trabalho, na vizinhança, a família, enfim, sobre aqueles filmes que não só causam medo, mas aqueles filmes que são baseados em fatos reais. E essa é a coisa que mete medo, né? Quando o que tá lá na televisão é uma coisa que partiu da realidade, né? Que a gente vivencia todo dia. Então a gente fez aqui algumas listas, né? Lista com os top 7, lista com os top 10, listas com top 30. E daí a gente foi fazendo aqui um cruzamento e chegou a uma lista com 7 ou 8 títulos que são aqueles assim presentes na maioria dessas listas, né? As interseções. Então assim, eu queria começar falando de um filme que foi aquele que realmente mais mexeu com o meu imaginário durante muito tempo, né? Que foi O Exorcista. Ah, rapaz, o Exorcista acho que mexe com todo mundo, viu? Pronto.
O Exorcista, ele é um filme de 73, é o ano que eu nasci, né? Então já tem uma ligação aí. Eu lembro da minha mãe falando que viu esse filme no cinema e disse que era um negócio mesmo bem bizarro, né? Muito doido mesmo, bem amedrontador. E assim, o Exorcista, ele foi baseado no exorcismo de um garoto de 13 anos que ocorreu em 49, no estado americano de Maryland. O nome dessa criança nunca foi trazido a público, né? Se falou em Roland ou Ronald Doe, é um nome fictício. Toda a experiência que aquele padre viveu tentando exorcizar aquela criança foi publicado em um artigo. Ele tinha lá uma cadernetinha de anotações onde ele colocava lá o que é que estava acontecendo e tal. Esse diário desse padre baseou um livro que o Paulo já leu e pode falar pra gente um pouquinho mais como é que é o livro lá. E diz que durante essas sessões de exorcismo lá, os móveis se moviam sozinhos na casa e havia distorções na voz e no corpo do garoto. Meu Deus. Tipo o efeito assim de podcast, é? Tipo efeito de podcast. Entendi. É um dos primeiros filmes baseados em fatos reais pra... Eu acredito que seja o mais antigo, assim, naquele gênero. Há outros filmes, né, que também versam sobre isso, mas eu acredito que ele seja o mais antigo e até hoje, mais de 40 anos depois de lançado, ele é um filme que ele ainda continua com a censura proibida para menores. Aí tem algumas curiosidades sobre esse filme. Alguns teóricos da conspiração, aquelas pessoas que procuram coincidências, eles relataram aqui um número bem auspicioso, né? 13 evidências de presença diabólica nos filmes da série, né? Que não foi só um, teve algumas continuações. O ator Jack McGowan, ele morreu na história, né? Despencando de uma escadaria. No filme ele morre assim, que ele é o primeiro padre. Aí diz que uma semana após terminar de gravar, ele morreu mesmo. Dizem que vítima de pneumonia. Ocorreram algumas tragédias durante a filmagem do filme, né? O ator Max von Sydow, que era o padre Merrin, mal começou a gravar quando soube que seu irmão havia morrido. A esposa grávida de um acidente de câmera, de um assistente de câmera, perdeu o bebê e outras mortezinhas que tiveram lá no set de filmagem. Só pra gente não relatar todos, né? Vamos procurar aqui umas coisas mais sinistras. O John Boorman foi a primeira escolha para dirigir o segundo filme do Exorcista, mas ele recusou a oferta. Anos depois, ele assumiu as rédeas do Exorcista 2, o Herege. Durante as filmagens, contraiu uma infecção respiratória e passou mais de um mês de cama. Quando tentou pular fora da roubada, foi ameaçado de processo judicial pelo estúdio e concluiu o filme contrariado. E o set chegou a pegar fogo. O Michael Kamen, que dirigiu Máquina Mortífera e X-Men, foi o primeiro compositor cogitado para cuidar da trilha sonora do novo filme, antes de Christoph Jung assumir o posto. O Kamen sofreu um ataque cardíaco fulminante em 2003. O músico, porém, já flertava com o perigo. Em 99, gravou com a banda Metallica, aquela que estourou nas paradas de sucesso após vender a alma ao diabo. Cara, e o Exorcista, ele tem uma característica muito forte assim em relação aos outros, porque ele é uma situação que permanece na sociedade, né? Envolve questões religiosas, né? Fortemente, e coisas próximas da gente, que são padres, igrejas, né? Essa coisa do imaginário em relação ao que seria o demônio, o espírito mal e tudo mais. Então, ele tem essa característica muito forte, muito presente, porque são coisas do cotidiano da gente, sendo religioso ou não, fazem parte do cotidiano da gente. Sim. Aí eu quero passar a bola aqui para os nossos convidados e quero perguntar para eles por que as pessoas veem espírito, né? E se qualquer um pode ver? Assim, primeiro a gente tem que compreender que a nossa essência é o espírito, ou seja, essa vida que nós vivemos material é como se fosse uma roupagem para a vida que é real, que é a do espírito. Entendi, Sim. Mas isso é sobre um viés de uma determinada doutrina, não é isso? Isso, mas vamos generalizar, né, para não ficar só a cargo do ensinamento espírita, da qual eu faço parte. Certo.
Então, assim, por que as pessoas veem espíritos? As pessoas possuem uma faculdade chamada mediunidade. Poder-se dizer que é uma faculdade, é uma coisa natural, não tem nada de místico, não tem nada de sobrenatural, que pode atingir a qualquer pessoa. Peraí. Tu usou mesóclise? Foi. Muito bem. Muito bom, cara, muito bom. Depois tu bota a legenda aí o que é mesóclise. Mesóclise. Colocação do pronome oblíquo ou átono entre o radical e a desinência das formas verbais do futuro do presente e do futuro do pretérito. Pronto, por favor. Então, assim, todos nós, em menor grau ou maior grau, somos médiuns. E só que isso não implica em que a gente vá ver ou vá sentir ou vá perceber espíritos a qualquer momento. Isso aí é muito relativo, certo? Já que existe isso de uma forma natural, assim como nós respiramos, assim como há outros fenômenos da natureza, a mediunidade é natural. Então, ou seja, é um processo que qualquer um de nós está sujeito a passar, temporariamente ou até de uma forma mais prolongada durante a sua vida. Entendi. Depende do grau de mediunidade, não é isso? E de como ele trabalha. Também. O que acontece? Há pessoas, e eu acho que vocês, talvez, qualquer um de vocês já pode ter percebido isso, possuem mediunidade, só que não sabem como é que isso funciona. Elas, de repente, começam a ter a visão espiritual ou contato e não sabe que está tendo esse contato e começa a conversar como se estivesse conversando como se a gente estivesse conversando entre si, agora nesse momento. Né? Então quer dizer que tu pode ser um espírito. Justamente. Perfeitamente. Tá, mas eu assim, continuo sendo. Essa visão tá muito romântica. Eu quero saber o seguinte: e pra ver o demônio? Vamos dizer que o Elin não tá não tá participando deste NHS porque ele tem alguma restrição de medo? Vamos falar de medo, Chico Cleiton? Vamos falar de medo. Pois então, pronto. O que eu queria saber é qual a diferença do espírito bom pro espírito mal, né? Você é médium positivo, médium negativo, você tem como trabalhar, escolher isso? Não quero ver putaria, eu quero ver só gente de bem, quero ver... Como é que trabalha isso? André, assim, como eu falei antes, a mediunidade ela é algo natural, ou seja, a gente não escolhe ter ou não ter. Entendi. O podcast está falando sobre filmes que foram inspirados em situações e que até hoje a gente pode se reportar no nosso imaginário. Um filme perfeito para isso é O Sexto Sentido, né? Vocês recordam, né, que o garoto lá via, né, inclusive via o psicólogo, só que não sabia que ele já estava morto, né? Isso. Doideira. Então, assim, ele, inclusive o próprio psicólogo não sabia até um determinado momento, eu acho que até o filme todo, que ele havia morrido, porque ele ficou preso naquela situação. A gente não avisou, mas nunca é tarde. Vai ter spoilers, assim, até a alma, né? Literalmente. Então, o ouvinte que chegou até aqui já pegou esse mega spoiler aí, saiba que é só o começo do que a gente vai... Mas o Sexto Sentido é muito antigo, não é mais spoiler não. Não conta mais não, né? Depois tem mais de 10 anos? Depois tem mais de 20, cara. Ah, então pronto. Mas não custa nada avisar em respeito, né? Sim, sempre. Então, assim, quando você perguntou se como é que se a pessoa, o médium, ele pode escolher ter contato com bons ou maus espíritos, não foi isso? Ele pode trabalhar, se ele pode moderar. Tutorial para moderar assim, espírito. Vamos lá. Pronto. Assim, de uma forma simples, a questão de você moderar o contato com o espírito A ou B, isso vai depender muito da moral do médium. Lógico que a gente que tem contato com essa área, espiritualmente falando, a gente percebe que tanto você pode ter um espírito perturbador que entra em contato com você, ou um espírito, um familiar seu que quer contato com você. Aí a gente fica naquela. E aí, como é que eu vou me virar nessa situação?
Se for um espírito mau, né, digamos assim, genericamente falando, como é que eu lidaria com essa situação? Primeiro, como eu falei, tudo responde a um processo de sintonia. Se você tem bons pensamentos, você é sintonizado com bons espíritos. Isso é natural. Assim como o contrário também ocorre. Ou seja, Entendi. se você é direto pensando em se embriagar ou se drogar, coisas desse tipo, ou só quer aprontar para cima das pessoas, vai atrair para si entidades inferiores. Tipo eu e o Cris agora, que estamos tomando uma cervejinha. Quero plantar uma treta. Ei, Paulo Henrique. Algum espírito já chegou assim pra ti, querendo se comunicar, que ele tá preso lá em determinado lugar, que eu não sei bem o termo, ele quer ajuda, sei lá, foi assassinado, não tá entendendo nada, ele quer se comunicar. Algum desses espíritos já chegou assim pra ti, já se manifestou? A mim não, porque eu não possuo a mediunidade ostensivamente, mas eu já vi vários relatos e já vi ao vivo mesmo comunicações, né? É uma pergunta meio boba, mas isso não assusta boba, não, ou não é algo natural dentro do espiritismo? Não me assusta, porque eu acho assim muito natural, né? É natural. Embora como eu disse, eu não sou médium, mas eu vejo comunicações, né, com outros médiuns. A gente percebe as nuances da comunicação, ou seja, parte do princípio que não é uma mistificação, sabe? É autêntico. Sabe por que a minha pergunta é boba? Porque a gente tem no imaginário o que os filmes passam, né? Como é que um espírito quer se comunicar? O que o filme passa pra gente pra aterrorizar? É um bocado de cadeira se mexendo, né? Luz se apagando. As paredes sangrando, né? As paredes sangrando. Meu amigo, de outra forma não, deixa chegar. Oi, tudo bom? O filme que mais me impressionou, de que eu tenho recordação, é o Sobrenatural. Foi feito pelos mesmos caras que fizeram Jogos Mortais, A Invocação do Mal. E o que eu achei interessante nele foi como eles conseguiram criar uma atmosfera de suspense que leva até o terror. Muitas vezes sem precisar fazer nada, sem precisar dar susto. A mera tensão que é criada pelo filme já faz com que você próprio crie o terror na sua cabeça e fique ansioso e fique apavorado. Ei, Thaís. Eu? Poderia repartir com a gente aquela história que tu vivenciou lá em Belém? Essa é a mais aterrorizante que eu vivenciei, né? Eu chegava muito cedo na empresa, era um escritório, e era numa rua no centro de Belém. E aí toda a vida eu ia, abria a empresa e ficava lá na minha salinha, e aí eu ouvia um choro de uma criança muito forte. Assim, fiquei muito tempo, eu descia, abria a porta da rua para ver se era alguma mãe desses pedintes na rua, com a criança, ou moradora de rua. Assim, por vários dias consecutivos eu ouvia, aí eu ia na porta, abria, ficava olhando, ficava um tempo lá. Aí daqui a pouco chegava um ou outro, aí passava, deixava de ouvir. Aí um dia eu entrei na minha sala, e aí voltei, não tinha chegado ninguém, eu voltei, eu choro cada vez mais forte. E aí eu fui pra escada, e aí assim, quanto mais eu me aproximava da escada, mais o choro aumentava. Aí eu entendia, eu comecei a entender que não era na rua, e sim ali dentro do prédio, sendo que eu tava só dentro do prédio. Aí eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e aí eu começava, meu Deus, pelo amor de Deus, tira esse espírito daqui, porque eu tenho a mediunidade, como o Paulo falou, por muito tempo eu via, só que quando a gente não desenvolve, a gente acaba deixando de ver ou ver com menos frequência. E nesse dia, quando eu fui voltando pra minha sala, eu vi uma mulher desfigurada, meio Samara do Chamado, mas bem mais desfigurada. Não, deixa brincadeira. Juro, assim, e ela tava dentro da minha sala. Tchau, pessoal, boa noite. Tchau, já acabou, já ficou ótimo. Pois então, vamos fazer o seguinte, Thaís, segura a tua história, que agora, Cristiano Machado, qual é a sua história e qual é o seu filme? Tu acha que eu tenho condições de falar alguma coisa depois dessa história da... Não, cara. Pode ficar tranquilo.
O Paulo tá dando um suporte espiritual aqui pra gente. Pronto. Rapaz, eu me revolto porque vocês ficam falando e eu fico procurando, eu olho pra um lado, olho pro outro e não vejo nada. Rapaz, eu nem me mexo. Tá Eu tô focado aqui na parede. Eu fico olhando aqui pra janela, lá pro quintal e tudo e não vejo. Não olho de jeito nenhum. Vamos lá, Cristiano Machado. Eu já fui mais destemido, né? Assim, mais corajoso, mas não sei não. Acho que a velhice vai dando essa moleza nas pernas. Não sei que diabo é isso. Não. Eu quero falar desse filme, eu acredito que eu acho que eu assisti ele antes do Exorcista, que é Terror e Amityville, Horror e Amityville, tem essas duas versões. É de 79, que fala sobre a família DeFeo. É porque é sério, essa história realmente eu assisti quando era muito novo e eu fiquei meio perturbado com essas histórias que aconteceu nessa casa, né? Que era mais ou menos assim, foi em 65, essa família DeFeo, eles compraram uma casa em Nova York, né? Uma rua boa e tal, não sei o que. Foram morar na casa e tal, o senhor e a senhora DeFeo com seus 5 filhos, esperavam, né, uma vida feliz, tal, tranquila, quando de repente um dos filhos dele ele tinha um problema com drogas e tal. Aí ele vivia brigando com o pai e tal. E certa noite ele matou todo mundo com a carabina. Matou pai, matou mãe, matou os 5 irmãos, né? Aliás, os 4. Ele era o 5º. Só que até aí tudo bem, né, garotos? Isso acontece em vários outros, nos melhores lares de Londres, mas o que pega na história é que depois que fizeram a perícia, as curiosidades vieram à tona. Isso, para piorar a situação, quando eu comecei a pesquisar, isso aconteceu no dia 13 de novembro. Meu aniversário é dia 16 de novembro, nasci em 74. Então, por isso que eu tô meio nervoso, porque se fosse no dia 16 eu não estaria aqui. Aconteceu no dia 13 de novembro de 74, eu nasci no dia 16. Que, como o Paulo observou, esse ano é uma sexta-feira 13. Ave Maria. Então, olha só, tem umas coisas estranhas que aconteceram durante os assassinatos, gente. Eles todos foram mortos enquanto dormiam. E como é que se explica se eu dou um tiro de carabina que é muito alto, alguém ia acordar, não ia? Isso. Nos outros quartos, só que os corpos foram encontrados todos de bruços com tiros. É muito estranho. E nem... cara, isso é que a lenda, e já surge daí, não sei se é lenda, né? Mas diz que nenhum vizinho escutou o barulho dos tiros, certo? Que é uma arma, uma carabina, uma arma super barulhenta, né? Silenciador, cara. Ai, cara, não existe. Não tinha isso, não. Não tem silenciador pra carabina, não, macho. Então, tô tentando amenizar, rapaz. Vamos para a segunda parte da história. Isso acabou aí, né? O filho, o Ronald, ele foi preso, certo? E até hoje ele ainda tá preso na penitenciária de Nova York. Ele ainda tá preso até hoje. Pegou 100 anos, uma coisa assim. Aí a história do DeFeo, da família DeFeo, termina. A casa, né? Então vem outra família chamada Lutz, que eles vão pra casa e tal, não sei o que não se importa que a casa foi comprada barata, porque de assassinato, né? Chocou muito a sociedade na época. E foi lá, de bonitão, e não. Mas compramos a casa e tal, vamos uma família. E só que eles não eram besta, né? Chamaram um padre pra benzer, né? A casa. Tem que ter um Ou que foi que aconteceu? Os Lutz, a família Lutz, não duraram nem 28 dias. Saíram de lá batendo as pernas na bunda, correndo, né? Pega, não pega, deixaram tudo que tinha na casa lá. Aí eles relataram que viu vozes, viu um fantasma, era as prateleiras caindo, era enxame de moscas, e eles saíram, e aí a partir daí é que algumas pessoas acham que isso foi invenção dos Lutz, porque eles escreveram um livro depois que eles saíram dessa casa, contando a história, né? Que vendeu milhões, e a partir daí foi que fizeram o filme de 79. Que é engraçado, o título em inglês é For God's Sake, Get Out. Pelo amor de Deus, saiam daqui. Olha só. Vou ficar numa casa dessa, meu amigo, para terminar a história. Essa família Lutz saiu da casa, certo? E surgiu, né? O livro e o filme. Aí eu não sei se vocês lembram de um filme chamado A Invocação do Mal. Ele tá aqui na minha lista, aqui. Ele é o top 2. Pois é, porque tem os Warren, que são 2 paranormais que foram visitar essa casa. E a Invocação do Mal é justamente falando desse casal, e eles foram na casa de Amityville e eles falaram que é uma casa repleta de coisas ruins. Eles passaram muito mal lá, esse casal. E a Invocação do Mal fala sobre eles, né, em outra situação numa casa.
mas eles relataram que foi um dos piores lugares que eles foram nessa casa de Amityville. E contando a história, para resumir, essa casa ela foi comprada depois de quase 2 milhões de dólares, uma coisa assim. Alguém comprou, né? Tem sempre um doido, né? Excêntrico, eu acredito, umas pessoas com uma história dessa, com o peso que a casa tem, alguém comprou e a casa está sendo ocupada hoje em dia. Tem sempre um doido, uma casa e um padre, né? Tem. Então, só para finalizar, esse filme, ele me tocou profundamente, porque eu estava numa idade difícil, né? A puberdade e a paixão por filmes de horror, terror. Assistia muito Hitchcock na época, esse filme me chocou muito, porque eu entrei pelo mundo dos espíritos, né? E eu pergunto para os meus amigos aí, vocês já visitaram, assim, ou já tem relatos em Fortaleza de casas que vocês já entraram e sentiram algum espírito? Era o que eu ia perguntar. Dá pra sentir, Paulo, essa vibração negativa quando se chega num local assim? Dá sim, perfeitamente. Assim, como eu falei, né? Há pessoas que têm uma sensibilidade maior do que as outras, né? Isso, eu acho que é o caso da Thaís, né? Isso. A Thaís já relatou o caso dela e isso aí fica... Mas não necessariamente precisa ser um médium ostensivo para sentir as vibrações do ambiente. Inclusive, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver vários vídeos de casas, de casarões, né? Aqui mesmo no Brasil, em São Paulo, onde equipes vão lá pesquisar a procura do sobrenatural. Acho que vocês já devem ter visto isso, né? Sim. Então eles... Inclusive tinha uma série no Fantástico que relatava isso. A equipe ia naquele local, ia com toda a aparelhagem, gravadores, câmeras infravermelho e coisas do tipo, para detectar uma atividade paranormal. E o que o Chris falou é interessante é que o cinema americano ele é muito pródigo em ser inventivo em algumas coisas, assim. Não é que não exista o fenômeno, a assombração em si, mas só que eles esticam um bocado, né? Ou seja, eles dão um efeito máximo, né? Assim, faz parte do cinema, né? É o cinema, né? Então, Paulo, assim, me diga uma coisa. No Ceará, em Fortaleza, qual é a casa mal assombrada pra gente ir lá? Pronto, tá massa. Vai. Fortaleza, eu não sei, mas a referência nossa, assim, que inclusive eu vi na internet esses dias, é um casarão localizado lá em Guaiúba. Tem alguma história ligada a essa casa ou é só a vibração lá? Tem. Tu conhece, Tem uma Cris? história... Pode falar. Não, fale que é só uma experiência pessoal. Parei lá pra fotografar. Não curti muito, não consegui entrar, não. Tive coragem, não. Só para localizar os nossos ouvintes, Guaiúba é um município do Ceará que fica a 38 quilômetros da capital. Eu parei lá e não senti boas vibrações. Eu sempre fiquei curioso de parar. Toda vez eu ia pra Guaramiranga e ficava olhando aquela casa. Caramba, que louco. E tem um pé de flamboyant. É uma coisa muito louca, porque o flamboyant, na época da floração, é muito lindo, né? Aquele vermelho e a casa deteriorada, aquela coisa estranha, muito pesada, e a vibração da árvore fora, linda, e aquilo sempre me chamou, sabe, atenção. Mas no dia que eu parei para fotografar, eu não gostei, eu não quis nem... Muita gente que entra na casa, mas eu não tive coragem de entrar. Eu fiquei de fora, fazendo fotos, e eu tenho fotos dela. Rapaz, se você botar Casa Mal Assombrada em Guaiúba e botar imagens no Google... Tem aqui, Tem. Guaiúba tem na história de escravos, né, cara? Guaiúba e Pacatuba, Redenção. Cara, é verdade. E em Guaramiranga também. Uma vez eu tive acesso a uma casa em Guaramiranga e eu dormi exatamente no subsolo. E não me pergunte o que é que eu vou fazer lá, é uma longa história, mas eu tava nessa casa no subsolo e realmente tinha lá as marcas dos locais de deixar os escravos. Era um local onde deixava os escravos pendurados, né? Com as duas mãos pra cima. Isso. E eles pendurados. Sempre que tem uma casa que com esse vestígio da escravidão, tem realmente essas energias negativas. É impressionante.
Eu tô vendo a casa aqui, mas não tô vendo nada amedrontador na casa, não. Tô vendo o flamboyante, tudinho. Pois eu acabei de ver as fotos da internet e me arrepiei todinho. Sério? Não, arrepiado eu tô, mas então não... pronto, porra, é isso que funciona. Deixa de estragar o pro ouvinte. Ah, tá certo. O ouvinte que vai aí no carro pro trabalho. Né? Só uma pergunta aqui. Quem foi que mudou a foto pra um elefante? Fui eu. Por que, cara? Com medo. Não, porque eu gosto de elefantes. Ah, eu entendo. Nunca foi silencioso no vazio. Thaís, Eu? prossiga na sua história. Fala daquele espírito que já era da família, Thaís, que era a tua mãe espia. Já era da família. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, esse NHS tá muito humorista, todo mundo ri, ninguém no máximo se arrepia. Vamos. Pois deixa ela contar essa história aí, vai lá. Do Cleiton dizer que o espírito já era da família, mas enfim. Vai contar a história aí pra mim. A minha mãe, o apartamento que a minha mãe mora lá em Belém é muito grande. E aí um determinado final de semana eu fiquei só, todo mundo viajou e eu precisava trabalhar, não viajei. E aí eu vi um homem. E aí um homem muito forte, assim, um negro muito forte me deu medo. Porque eu sabia que não era um homem, não era um bandido, eu sabia que era um espírito. Tu já sabia, tu tem um espírito. Eu já sabia que era. Eu senti, sabe? Até porque a casa tava toda trancada, não ia ter como um homem entrar lá. E aí eu passei o final de semana muito, muito angustiada, porque eu olhava pra trás, eu via, eu tava na cozinha, eu vi eles na área de serviço, e aquilo foi muito angustiante pra mim. Passei o final de semana inteiro acompanhada. Aí quando a minha mãe chegou, eu fui conversar com ela, e meu avô era espírita, né? Meu avô materno era espírita, e aí eu descrevi a pessoa pra ela que eu via, e ela disse que era justamente a mesma pessoa que ela via quando eu estava doente, quando eu era criança. Ai, meu Eu fui uma criança que tive muito problema no tímpano, então eu vivia muito doente. E toda a vida que eu tava assim, doente, à noite ela me botava pra dormir no quarto com ela. Ela via, assim, pelas descrições, a mesma pessoa. Assim, a gente acredita, e eu passei a minha vida inteira acreditando, e eu não quero que ninguém mude isso. Que era como se fosse um anjo protetor, algum espírito protetor. Mas não era não, era Paulo. Não, deixa de graça, Cleiton. Era um espírito protetor dela, tu acha? É possível, sim. Graças a Deus, tá vendo? É possível. Possível. Ele tentou se comunicar com você ou não? Não, ele só ficava olhando, assim. Ele nunca tentou falar nada, nem comigo nesse final de semana que eu passei lá, e nem com a minha mãe. A minha mãe via ele muito assim, parado do lado da cama, quando eu tava dormindo, quando eu tava doente. E assim, ele só aparecia nesses momentos, quando eu tava doente. Ele ficou de volta hoje? A gente até acreditou que pudesse ser algo... Porque ele só aparecia quando eu tava doente. Mas depois que eu fiquei maior, 14, 15 anos, 16 anos, como ele reapareceu e eu não estava numa situação assim de doença, a gente, assim... acho que conforta mais a gente acreditar que era alguém de bom que estava ali para proteger, do que de mal. Acho que faz mais bem a gente acreditar nisso. Era indicativo de que era mais positivo do que negativo. Isso, ele nunca senti nada de ruim. Mesmo vendo ele assim constantemente, não me sentia ruim. Diferente da que eu vi na empresa, assim, eu me senti muito mal vendo. E já vi aqui também na agência. Na agência? Qual agência? Qual agência? Agência de quê? Na única que a gente trabalhou, Cleiton. Ali tem ali? Já vi ali. Aonde? Vixe, ali perto da mesa do Felipe, do gerente geral, correndo pra... Meu Deus do céu. O que é que tu viu lá? Uma mulher, assim, correndo pra dentro da sala de máquinas. Ai, era quase 6 horas da tarde, eu catei minha bolsa e saí correndo e fui embora da agência. Sendo que aquele prédio ali, antigamente, funcionava as Pernambucanas, né? Assim, durante muito tempo funcionou essa empresa lá. É um prédio histórico, né, ali? É um prédio histórico, Não, mas não é aquele prédio antigo
antigo que fica em frente ao dragão, não, o André. Ah, entendi. É o prédio na avenida mesmo, assim, na continuação da avenida, esquina com a Secretaria de Saúde, pronto. Bom, em época de crise, perdendo cliente assim fácil, ninguém vai dizer qual é o banco não, porque senão a crise vai aumentar, mas... Parabéns. É melhor. Vocês viram o link? Eu tô vendo aqui. O Cristiano Machado nos mandou um link, caros ouvintes, com fotos desta casa mal assombrada em Guaiúba. A gente vai botar na postagem, você pode conferir. Amigo, você quer coisa mais medonha do que aquela tal de Samara, do filme O Chamado, saindo da televisão pra te pegar com aquele cabelo horroroso, parece que nunca lavou na vida e nunca viu uma tesoura de um cabeleireiro? Horrível aquilo ali, morro de medo. E agora eu vou citar uma história e um filme também e eu vou contar primeiro a história. Bom, o original deste filme é um filme japonês, né? E esse filme japonês, ele é baseado na história de uma vidente chamada Mifune Shizuko, né? Ela suicidou-se após uma demonstração pública de mediunidade, e nessa demonstração ela foi acusada de charlatanismo, e por conta disso ela suicidou-se. A morte dela chocou, e depois de um ano nasceu uma meninazinha chamada Takahashi Sadako. E ela tinha uma característica, uma espécie de poder, que ela conseguia criar imagens em fotografias, em qualquer objeto. Ela mentalizava e essa imagem se reproduzia. E aí, na época, década de 70. Que pariu! Gente do céu, os brinquedos do quarto do meu filho caíram tudo do nada. Tá brincando. Juro, pânico. Não, cara, deixa Olha aí, ó. Não, cara, deixa brincadeira. Ai, meu Deus do céu, eu sabia, mano, que mexendo nessas coisas. Ô, Carlos Frouxo. Não, deixa putaria, rapaz. Ei. Juro, vocês não ouviram o barulho? Não, tudo bem. Eu queria só ressaltar que foi na hora que o André tava falando da criança, vai. E os brinquedos caíram. Vamos lá. Cara, beleza, vamos voltar aqui. Ai, meu Deus. Faz de conta que, áudio ninguém se vê, eu tô olhando aqui pra matriosca, tá tudo certo. E aí, naquela época, o diretor japonês, eu tô desconcentrado, mas eu vou tentar. Ele acreditava que essa criança, a Sadako, seria a reencarnação da Shizuko, que foi a mulher que se matou, né? Depois de uma demonstração de mediunidade. E aí, por conta disso, ele usou o mesmo nome, Sadako, para batizar a garota que viria a ser a conhecida por nós, mais conhecida por nós, que é a Samara, que é a versão norte-americana desse filme. E consta, só para ressaltar, que esse filme também tem uma versão lá pela Singapura, que quando a Sadako ataca, né, as pessoas, a boca das pessoas vira para vertical. Então, mas ela ataca, como assim? Bom, agora eu vou explicar o filme. Então, o que é esse filme? O nome do filme é O Chamado, né? Já teve o 1 e o 2. E esse filme é o seguinte: Raquel Keller, né, que é interpretada pela Naomi Watts, fez King Kong, fez 21 gramas, fez Baby o Porquinho Atrapalhado, né? Não tem nada a ver, mas enfim, ela fez vários filmes de terror. Ela é uma jornalista e ela vai investigar a morte da sobrinha, que foi uma morte assim, um tanto misteriosa. Estranho. Exato. Ela percebe que tem uma relação da morte dela com várias outras mortes. Tem uma coisa em comum, que é o quê? Essas pessoas viram um determinado vídeo. E essas pessoas morreram exatamente 7 dias depois de ver este vídeo. E aí ela vai tentar salvar ela e o filho que viram o vídeo, né? Então assim, o nome do filme é O Chamado. É um remake, né, do filme japonês de 1998. O nome do filme em japonês é Ringu, R-I-N de navio, G-U. E o em inglês é Ring. Mas não é ring de The Lord of the Rings, não, de anel. É ring de chamada, de telefone, né? Porque recebe uma ligação depois que assiste o vídeo, né? Além da história assustadora que originou, porque a Samara, que é a garota do vídeo, e é ela que mata. Então ela é aquela criança que nasceu, que é a reencarnação da médium que se suicidou.
É essa que é a história que é baseada em fatos reais. Tem uma questão importante e assustadora que aconteceu nas gravações, que é o seguinte: a atriz que faz a jornalista, né, que é a quem vai tentar descobrir qual é o cerne da questão, ela viu um rosto no reflexo da TV. E isso aparece no filme, no japonês. Só que não há explicação, né? Pelo menos, não sei se é marketing, mas não há explicação para esse rosto que ela vê na TV. Então esse filme, ele é baseado em fatos reais e ele é realmente mega assustador. E quando você sabe da história, é mais assustador ainda, porque a história é da Samara, na versão americana, o nome americano. A Samara, ela é uma criança que morava com seus pais, e os pais maltratavam ela. E a mãe dela achava que ela era responsável pelos espíritos maus que ela via, né? Que a mãe dela via. Por conta disso, ela levou a menina a um poço e enterrou a menina viva no poço. Deixou a menina lá dentro. Ah, meu filho, que poço bonito, sei o que. A menina foi e ela botou um negócio em cima. E a menina não conseguia dormir, amedrontada com o barulho dos cavalos. Então, o que acontece? O vídeo foi feito após a morte dessa menina, ela já no plano espiritual. Eu não sei como é que filma espírito, mas tudo bem. E ela tem um poder de atrair os cavalos, né, fazer com que os cavalos façam o que ela quiser. Ela consegue mentalizar isso. E ela tem um poder de escrever em qualquer coisa, mentalizando qualquer objeto. E o poder de matar as pessoas por meio desse vídeo. Então é esse o filme, O Chamado. E aí agora é consultoria espiritual para tentar nos acalmar. Não tem ninguém além de nós nessa gravação, não é isso? Uma coisa que eu tenho certeza é que nós não estamos sozinhos. Ah, meu Deus. Seja onde cada um quer que esteja, né? Não diga onde é que tá, por favor. Não, eu não preciso dizer. Por quê? Não, eu falo assim, mas eu não quero que vocês fiquem apavorados, porque senão a imaginação de vocês vai ficar super excitada e talvez o podcast não saia bem editado como a gente espera. O Chamado, né? O Chamado é uma história de uma criança que foi maltratada e tal. A mãe matou e tudo, e ela volta. E só há uma resolução quando alguém vai lá e enterra ela de uma forma, digamos, para dizer que, olha, você morreu, e tudo mais. Exatamente. Os policiais vão lá, encontram ela antes que ela mate a jornalista e o filho dela, que também viram um filme, enterram, né? Aí tem uma questão que a gente chama de licença poética, que elas fazem uma cópia da fita, e isso meio que retira o feitiço. Mas uma das coisas é o fato dela ter sido enterrada de forma digna. Tem isso também, né? Essa questão no nível espiritual, de você não se dar conta de que não está mais aqui e precisar em algum momento da história que alguém de alguma forma diga, não é isso? Sim, André, isso aí é perfeitamente plausível, né? Assim, há pessoas que morrem e ficam apegadas àquela vida que tinham e ficam presas a certos locais, que isso é que dá origem aos casarões mal assombrados, né? Digamos assim, né? E em relação à história da Samara, né? Isso é muito comum, que uma pessoa é assassinada e de uma forma brutal, no caso, perde a vida naquela condição, e ela não tem descanso enquanto não é resolvida a sua situação que aprende na Terra. Que nem o filme Ghost, né, André? Oh, desculpa, Paulo. Isso, exatamente. Perfeitamente. Thaís. Com o tempo, assim, como às vezes eu via muito, porque eu passei realmente a me acostumar, exatamente isso que o Paulo falou. Passa a ser parte de ti, do teu cotidiano. Eu comecei a me aceitar dessa forma. De ver as coisas. É muito louco isso, Thaís. Deixa eu te perguntar uma coisa, Thaís. Você tá se andando na rua, aí você vê do lado das pessoas, e você consegue identificar, olha, está com espírito, isso aí tá com um espírito do lado dele. Não. Você vê?
Não é assim que acontece, não, né? Não é assim. E como é que funciona? Me explica. Não aconteceu assim. Às vezes que eu vi, normalmente eu tava só. Dificilmente quando eu tô, talvez pela distração ou por estar conversando. Já aconteceu de eu estar conversando e de repente olhar pro lado e perceber alguém, assim. Às vezes não dava nem pra identificar se era um homem ou uma mulher, via tipo um vulto. Mas a maioria das vezes era quando eu tava só. Eu realmente me acostumei com isso. Cheguei a frequentar o espiritismo pra não ter tanto medo. Resolveu? Não. Eu resolvi afogar isso dentro de mim. Talvez por falta de empenho seu, né? Mas eu já citei aqui no podcast, eu tenho 2 amigas queridas do Piauí que são médium, né? São espíritos, são médios e tudo mais. E assim, elas me contam os acessos que elas têm, né? Assim, de inclusive de estar no leito de morte com uma pessoa próxima e a mãe dizendo, minha filha, passando recados, né? Eu não vou lembrar exatamente os diálogos, mas ela meio que intermediando, né? E em determinados momentos ela teve que dizer, olha, desculpa, eu não consigo mais, eu não tenho, eu estou limitada, eu não posso seguir com isso. Tem isso também, da pessoa não fisicamente sentir que, apesar de ter aquele dom, não está preparado, não está forte o suficiente naquele momento para fazer aquela transmissão, aquele intermédio? Você falou corretamente, né? Que o médium, ele é como se fosse um aparelho que sintoniza esta ou aquela comunicação. Só que quando há o contato mediúnico, o médium, ao final de uma comunicação, ele pode terminar totalmente desgastado fisicamente, né? Não é nem fisicamente, é como se fosse a questão do ectoplasma. O ectoplasma é como se fosse um material que é retirado do corpo do médium, certo, para manifestar aparições, fenômenos físicos, como levitação, né, a sinestesia, né? Então, é perfeitamente normal que o médium, ao final de uma comunicação, ele termine esgotado porque foi muito drenado, né, digamos assim, grosseiramente falando. Né? Thaís, vamos botar fogo nessa história. Conte aí mais alguma situação em que você tenha tentado domar, não conseguiu. É que assim, realmente é mais forte do que a vontade, né? Às vezes a gente para e vê e olha, assim, eu me assusto muito de estar aqui quieta, por exemplo, lavando uma louça e olha pro lado e percebe que tem como se tivesse alguém te olhando, aí tu olha e tu vê um vulto correndo. Sai daí, doido. Então, como eu te falei, assim, o meu avô, por parte de mãe, era espírita, então ele acabou ensinando a gente, não é a domar, mas a respeitar aquilo ali. Como o Paulo falou, às vezes a pessoa precisa, o espírito está precisando de alguém que o veja, alguém que o ouça. Eu nunca ouvi, eu sempre só vejo. O que eu ouvia foi o choro da criança, mas assim, de experiência de ouvir, só essa. Se tentaram se comunicar através de palavras, eu nunca ouvi. Mas eu realmente, muitos, os que eu via, me acalmava, não me deixava com medo. O que eles ficam olhando pra ti? Essa mulher me deixou com medo. Oi. Eles ficam olhando pra ti, assim, sem nada de dizer. Cara, estático, como tem uma pessoa assim te olhando. Tá com o olho fixo em você, né? Já tentaram te machucar? Algum assim? Não. Eu só olha assim, esse que depois eu descrevi pra minha mãe, ela disse que era o mesmo que via, ele ficava me olhando e quando eu olhava, às vezes ele virava e ia embora de costas, eu via ele virando, indo embora. Olhar ruim? Não, tava olhando ali. O filme de terror que mais me impressionou foi Sexto Sentido. Porque tem uma cena que pega o pé do menino quando ele tá passando perto da cama, e é um trauma meu de infância ainda. Paulo Henrique, assim, eu vou contar uma experiência. É o seguinte, eu perdi meu pai no passado, certo? Uma das coisas que mais me afligiu, que eu fiquei com ele 15 dias no hospital, era não poder dizer pra ele, sabe, que não dava, sabe? Assim, poder se despedir dele. Mas o médico assim, rapaz, isso aí eu não sei, fica a seu critério. E eu resolvi não dizer, rapaz, olha, realmente queria me despedir, mas eu não consegui dizer,
porque eu acho que seria doloroso demais pra ele, não sei, sabe? E a gente ficava dizendo, não sei o que, assim, quero voltar pra história. Aí ele faleceu, né, com câncer, aí eu pedia muito pra sonhar com ele, pedia muito assim, sabe? Eu mentalizava na hora, não, quero sonhar. Sonha a primeira vez, olha só, você tá num sonho, mas você tem consciência que é um sonho, aí você aproveita pra falar com ele. Eu nunca tive sonho assim, palpável, sabe? De chegar assim, olhar, caramba, é o pai. E uma das coisas que mais me deixou assim, com o cabelo em pé, que eu andei lendo, que não sei se vocês podem até me desmentir, essas fontes que eu pesquisei, que espíritos, eles não falam. E ele não falava, eu falava com ele, ele ficava com a boca fechada. E eu dizia, pai, vai em paz, não sei o que, eu ficava dizendo, né? Aí eu assim, e o que é que você tá fazendo aqui? Ele era numa casa, a primeira casa que a gente chegou em Messejana, sabe? Ele tava lá nessa casa, varrendo, como ele fazia todo dia. Aí ele olhava pra mim, aí ele dizia assim, você tá me vendo? Mas só que ele não abria a boca. Não sei se você tá me entendendo. Tipo telepatia. Isso. E eu, sim, Paulo, eu tô vendo você. Aí eu, deixa eu te dar um abraço. Aí eu abraçava ele, aquilo, e eu dizia, sabe, fica tranquilo, tá tudo bem, não sei o que. Rapaz, isso aí foi uma doideira. Eu passei um mês com isso na cabeça, porque eu comecei a pesquisar e algumas coisas batiam, porque eu tinha noção que aquilo, porque geralmente meus sonhos são, sei lá, tô voando, tô fazendo coisas totalmente, coisas surreais, inverossímeis. E nesse dia foi muito real, sabe, a questão de dar o abraço, falar pra ele ficar bem, e o fato dele olhar pra mim e dizer assim, e você tá me vendo? Essa frase para mim foi assim, alguns conceitos céticos que eu ainda tenho foram quebrados nesse dia, sabe, desse sonho. Aí fica essa experiência aí, mais essa experiência para nossa conversa. Cris, você é muito racional, né, assim, pelo que... Demais. Você é muito racional. Se você tá dando esse relato, então, assim, realmente é uma coisa que faz sentido e que te tocou. Sonho, né? Você realmente pode manter contato espiritual ou com pessoas próximas por meio de sonhos? Eu não sei o que o Paulo tem a dizer, assim, mas a experiência que o Cris teve, eu tive com o meu avô. Meu avô faleceu na semana do meu aniversário. E no dia do meu aniversário, eu sonhei com ele. Até hoje fica aquela sensação, foi real, não foi real? E ele me pedindo desculpa por ter marcado tanto a minha vida, porque realmente foi algo que me marca até hoje. E ele dizendo que um dia eu ia entender o porquê de eu ter tido toda essa experiência. Foi algo surreal, assim, na minha vida, esse sonho que eu tive. Ele morreu no dia 22, eu faço aniversário no dia 27 de novembro. A questão do sonho, o sonho nada mais é do que a lembrança de um contato espiritual. Quando nós dormimos, nós meio que nos desligamos do corpo físico e assumimos a nossa personalidade espiritual. Então o relato do Cris foi autêntico. Ele teve um encontro com o pai, né? E ele pôde constatar que o seu pai o reconheceu e não precisou abrir a boca para falar, ou seja, a linguagem que ambos utilizaram foi o pensamento. Então não foi sonho, é isso, Paulo? O sonho é um mero registro, tá entendendo? É como se fosse Eu também acredito que não foi sonho assim, é como o como se o Paulo espírito tá falando. dos dois tivesse se encontrado e conversado. Perfeitamente. Ah, legal. Mas não tem aquele negócio que o sonho, na verdade, é o contrário do que você tá vendo? Não tem acho que não necessariamente. Eu não tive só essa não, tive a outra que eu não quero deixar de fora porque vai ficar muito longa a história. Mas assim, respeitando demais aí o relato do Cris e da Thaís também, com os seus contatos com pessoas próximas. Não deixa de ser almas. Exatamente. Voltando ao nosso tema, alguém tem mais algum filme que queira citar, alguma história? Cleiton, o que você tem mais aí pra falar pra gente de filmes baseados em fatos, né? Foi você que falou que fatos reais é uma redundância, então não vou falar fatos. Uma redundância. Então né? Pronto, filmes baseados em fatos. O que é que nós temos mais? Rapaz, a nossa pesquisa aqui, a gente encontrou várias referências a um rapaz chamado Edward Gein.
Esse sujeito era uma pessoa que assassinou algumas mulheres nos Estados Unidos e ele tirava a pele do rosto dela e também desenterravam as mulheres que pareciam com a mãe dele, fisicamente com a mãe dele. E assim, a fantasia, esse mundo imaginário que esse cara vivia inspirou vários filmes como O Massacre da Serra Elétrica, O Psicose, e inspirou também O Silêncio dos Inocentes, que é um filme onde uma pessoa vai matando as mulheres para fazer uma roupa de mulher, né? E O Silêncio dos Inocentes tem um relato bem bacana, porque ele foi escrito por uma pessoa que durante muitos anos foi repórter, foi seu colega lá, André, um repórter policial em um jornal americano. Então ele tinha muito conhecimento técnico. Eu tenho esse livro, eu já li uma vez, pretendo reler um pouco mais à frente, mas você vê que é um livro assim, muito ricamente ilustrado pelo aspecto técnico do que a polícia usa, como é que são as técnicas, as condutas de investigação e tudo. Então esse foi um cara que realmente existiu e que ele fazia essa presepada aí. Ele matava a galera e tirava a pele do rosto para vestir. Hoje, Cristiano Machado, qual foi a banda do Então Toca? Então Toca! O Então Toca de hoje é com a banda cearense de Dark Wave Black Knight Frequency, projeto do ex-guitarrista da também ótima Plastic Noir, Márcio F. Benevides, ou se preferirem, o Cavaleiro Negro Mark Rasputinov, que é responsável pelo vocal, guitarra e sintetizadores e programações. A BKF tem também o Aerolander, que é o Alencar Júnior, nos arranjos, sintetizadores, programações, produção. E o Mr. Void, que é o Ian Silva nos baixos, no baixo e vocal. Em breve, a BKF estará lançando o disco chamado Perceptron. Então toca! E para entrar em contrato também, né? Mas para entrar em contrato e em contato com o podcast NHS, nós temos os nossos canais de comunicação: podcastnhs@gmail.com, Instagram e Twitter, @podcastnhs. Para ouvir os episódios anteriores, inclusive de Assombração, podcastnhs.blogspot.com, facebook.com/podcastnhs. Também temos o nosso canal no YouTube. Hoje foi de arrepiar. Muito obrigado. Tchau! Hoje estava previsto o fim do mundo e realmente aconteceu, porque pro Equador ganhar da Argentina e pro Brasil perder pro Chile, meu amigo, Caramba, faz... É verdade. Hoje é o fim do mundo. Projeto Brasil fora da Copa. Podem ir falando aí, só um minutinho. Vai falando aí, André. Não, quem é que vai conseguir falar? Como é que fala? Como é que fala com essa expectativa? Eu acho que a minha conexão vai precisar Ele cair. foi pegar algum espírito pelo braço, pra conversar com ele, com a gente. Vou só dar uma tossida aqui, só um momentinho. Peraí, voltando. Ficou todo mundo esperando pela torcida. É porque eu botei no mute, né? Que eu aprendi a ser educado no podcast. Ei, vocês com... Quem foi que disse boa noite? Eu não falei nada. O meu namorado. Caraca, vai morrer, meu irmão.